Você já imaginou viver na pele de alguém que em outra vida foi vítima de violência e agora renasce como filho ou filha de quem causou essa dor? Parece um roteiro de filme sombrio, mas para a espiritualidade é justiça divina e amor em forma de recomeço. Neste vídeo, vamos mergulhar em um tema pouco explorado: a reencarnação como filho, neto ou irmão de alguém que foi vítima daquela alma em outra encarnação. É uma forma de reconciliação íntima, onde a vítima assume o lugar mais vulnerável, aquele que depende, ama e muitas vezes perdoa. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. Essas reencarnações não são obra do acaso. Elas fazem parte de um plano divino maior, onde o amor é o instrumento mais poderoso da justiça. No plano espiritual, reencontros familiares são cuidadosamente planejados com um único objetivo: transformar feridas em pontes e dívidas em caminhos de redenção. A alma que antes feriu, agora retorna para amar. E a que foi ferida, volta para ter a chance de perdoar. No plano espiritual, laços de sangue não são coincidência. Eles são pontes construídas para resgates profundos. E quando existe uma ferida intensa, como assassinato, abuso, abandono, o mecanismo evolutivo prepara um reencontro transformador. A alma que causou a dor, mesmo sem lembrar, sentirá um chamado por amor. A alma que sofreu, mesmo sem ter consciência, encontrará uma oportunidade de cura através da entrega. Imagine um criminoso reincidente que, em um novo plano, nasce como filho de sua vítima. A presença daquele ser bendito e dependente traz à tona toda a memória emocional que o ego tentou esconder. A família se torna um laboratório espiritual de perdão, reparação e reparo emocional mútuo. É doloroso, é intenso e é sagrado, porque a justiça divina nunca é vingança. Ela é cura em grau máximo. Esses reencontros espirituais são provas de que, mesmo quando a alma se perde, ela pode reencontrar o caminho da luz. Para isso, a reencarnação se apresenta como uma oportunidade de reescrever os capítulos mais sombrios da história pessoal. E nada proporciona uma chance de redenção tão profunda quanto renascer no seio da família que um dia se destruiu. Embora roteiro repleto de tensões, a ideia central é reconfortante. Não importa o que aconteceu no passado, sempre existe chance de resgatar, reparar e reescrever o nó do destino. Mesmo que a história tenha sido marcada pela dor, ela pode ser convertida em amor que cura gerações. Para compreendermos esse mecanismo de justiça espiritual, é importante lembrar que, segundo a doutrina espírita, a reencarnação não é castigo, mas oportunidade. Quando uma alma comete um crime, especialmente contra outra alma com quem tem laços anteriores, o peso desse ato fica gravado em seu perispírito, na consciência e no campo vibracional. E quando chega o momento de reparar essa dívida, o reencontro é cuidadosamente planejado. Ninguém reencarna ao lado de um algoz por acaso. Também não é castigo a vítima renascer como filho de quem a matou ou feriu em outra existência. Ao contrário, isso só acontece quando há maturidade espiritual suficiente para que o reencontro não gere mais ódio, mas sim o início de um processo de transformação. Há relatos comoventes em obras como Ação e Reação e Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, em que os mentores explicam que muitos pais e filhos, unidos por laços biológicos, já foram inimigos ferozes no passado. Assassinatos, traições, abandonos, tudo isso pode ser transformado quando a alma aceita reencarnar no seio da família que antes destruiu, ou foi destruída por ela. E por que escolher justamente o papel de filho? Porque a infância é o momento de maior vulnerabilidade, de entrega, de confiança. Um filho não tem como se defender, nem como escolher sua família. Ele chega ao mundo envolto em pureza, esperando apenas amor. E esse é o ponto-chave. O espírito que renasce como filho de sua vítima se coloca no lugar do outro, no mais íntimo e profundo dos vínculos. Isso provoca, dentro do espírito reencarnado como pai ou mãe, uma revolução emocional. Mesmo sem lembrar o passado, algo ali é despertado. Uma culpa silenciosa, um impulso de cuidado, uma necessidade de proteger o que antes destruiu.
Esse é o poder da reencarnação. Ela coloca as peças do tabuleiro da vida em posições que forçam o crescimento, o arrependimento, o perdão. E quando os dois lados, ofensor e ofendido, estão prontos para essa jornada, o milagre acontece. O amor, que parecia impossível, floresce no meio do passado destruído. Você pode estar se perguntando, mas como é possível um espírito aceitar voltar como filho de alguém que lhe fez tanto mal? A resposta está no nível de consciência espiritual alcançado. Após a morte física, e especialmente após o sofrimento no umbral ou em zonas de expiação, muitos espíritos despertam para o impacto de suas atitudes. Eles não apenas veem, mas sentem o sofrimento que causaram. Esse despertar é doloroso, mas necessário. Alguns entram em desespero e negam a verdade. Outros se revoltam. Mas há aqueles que, tocados pelo arrependimento sincero, rogam ao plano superior por uma chance de reparar, mesmo que essa reparação seja difícil, humilhante ou repleta de provações. E entre essas possibilidades, uma das mais poderosas é renascer como filho daquela alma que um dia foi destruída por suas mãos ou palavras. Mas isso também pode ocorrer ao contrário. Espíritos que foram vítimas de grandes tragédias, assassinatos, abusos, traições, também pedem muitas vezes para retornar como filhos de seus antigos algozes. E você pode se perguntar, mas por quê? Por que alguém aceitaria reviver tão perto daquele que o feriu? A resposta é profunda, porque o espírito quer perdoar verdadeiramente. E o perdão mais forte é aquele vivido no cotidiano. Às vezes a alma precisa sentir o outro por dentro, entender sua dor, ver sua humanidade, perceber que aquele que destruiu também foi destruído por dentro. E nada permite isso de forma tão intensa quanto o papel de filho. É como se a vida dissesse, aqui está ele, ou ela, mais uma vez. Agora não como inimigo, mas como família. O que você fará com isso? A escolha está no livre-arbítrio. E é justamente nesse ponto que o verdadeiro milagre pode acontecer. Há pais que se redimem só de olhar nos olhos do filho. Há filhos que, mesmo inconscientes de seu passado, sentem uma compaixão profunda e inexplicável pelos pais. E há famílias que, mesmo envoltas em conflitos, guardam em si a centelha de um reencontro divino, armado pelo amor da espiritualidade, para que o passado seja superado e não repetido. Esses reencontros nem sempre são fáceis. Muitas vezes, a relação é marcada por tensões, mágoas inexplicáveis, sentimentos confusos. Mas o que parece desafeto, muitas vezes, é apenas o eco de uma dor antiga que precisa ser curada com o amor presente. À medida que a vida avança, os papéis se entrelaçam em experiências desafiadoras. Nem sempre o reencontro entre vítima e agressor, agora em novos papéis, é harmonioso desde o início. Em muitos casos, o convívio é marcado por conflitos intensos, rejeição, mágoas sem causa aparente ou uma tristeza profunda sem explicação lógica. Esses sentimentos são ecos do passado, registrados no perispírito e ativados pelo convívio próximo. Um pai que maltrata o filho sem motivo claro pode estar inconscientemente repetindo antigos padrões de culpa e punição. Um filho que rejeita a mãe com frieza pode estar reagindo a feridas de outras vidas, mesmo sem lembrar conscientemente. A espiritualidade nos ensina que essas emoções não são punições, mas oportunidades de despertar. É quando o sofrimento se repete sem causa visível que a alma começa a buscar respostas mais profundas. E muitas vezes é aí que o amparo espiritual se intensifica. Mentores espirituais acompanham de perto esses reencontros. Eles não interferem no livre-arbítrio, mas inspiram, orientam e favorecem momentos de reconciliação. Às vezes, uma conversa sincera. Outras vezes, uma doença que aproxima. Ou até mesmo a chegada de um terceiro espírito na família, como outro filho, que serve de elo entre os dois, promovendo pontes de amor. Cada caso é único. Em algumas famílias, o reencontro gera luz e cura desde cedo. Em outras, leva décadas. E há também aquelas que, infelizmente, repetem os erros do passado e precisam recomeçar de novo em outra vida. Mas mesmo nesses casos,
nada é perdido, porque toda tentativa de reparação é registrada nos planos superiores como esforço evolutivo. É importante lembrar que o esquecimento do passado não é injusto, é proteção. Se todos lembrássemos exatamente o que vivemos, talvez o perdão fosse impossível. O esquecimento temporário permite que o reencontro aconteça sem o peso imediato da culpa ou da revolta. E com isso, a alma pode reagir com mais liberdade, sensibilidade e abertura. Mas o que está esquecido na mente permanece gravado no coração. Por isso, tantas famílias vivem dramas emocionais intensos sem saber de onde vêm. É a história espiritual pedindo para ser compreendida e, se possível, transformada. Em muitas dessas histórias, há um momento-chave, o despertar do amor verdadeiro. Ele pode vir em forma de perdão, de renúncia, de compaixão ou até mesmo de silêncio respeitoso. É quando a alma, mesmo sem lembrar dos detalhes do passado, escolhe reagir diferente, escolhe quebrar o ciclo. Um filho que perdoa o pai ausente, um pai que assume suas falhas e pede desculpas, uma mãe que acolhe um filho difícil com ternura que ela mesma nunca recebeu. Pequenos gestos assim podem parecer simples aos olhos do mundo, mas no plano espiritual são atos de luz que reverberam por gerações. Esses resgates familiares não são apenas pessoais, eles curam linhagens inteiras. Às vezes, o reencontro entre ofensor e ofendido, agora como pai e filho, é o ponto de ruptura de um ciclo de ódio que já durava séculos. Por isso, quando conseguimos perdoar alguém dentro da própria família, não estamos apenas liberando o outro, estamos libertando a nós mesmos e os que virão depois. Muitas pessoas se perguntam: por que minha relação com meus pais é tão difícil? Ou, por que sinto tanta raiva ou tristeza por alguém da minha família sem motivo aparente? A resposta, na visão espiritual, pode estar em existências anteriores, em acordos feitos antes do nascimento, em laços que precisam ser transformados. Não devemos ver essas relações conturbadas como castigo, mas como chamados à evolução. O espírito que hoje é seu filho pode ter sido seu algoz ou sua vítima, mas agora ele está em seus braços, dependendo de você, confiando em você, ou, no caso oposto, você é quem depende dele. O plano espiritual não comete erros. Se estamos juntos é por algum motivo. Se o amor está difícil, é porque há algo a ser vencido. E se o perdão parece impossível, é sinal de que ele é exatamente o que a alma mais precisa vivenciar. Por isso, nunca subestime a missão que você tem dentro da sua própria casa. As relações mais difíceis, muitas vezes, são aquelas que mais purificam, são aquelas que mais nos aproximam da essência divina. Afinal, como disse o Cristo, se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? O verdadeiro salto espiritual está em amar quem um dia nos feriu, e mesmo sem lembrar, continuar escolhendo amar. No final das contas, não estamos aqui para julgar os reencontros que a vida nos impõe. Estamos aqui para compreendê-los, para aceitá-los, para fazer o melhor com eles. Se você sente que carrega uma dor antiga com alguém da sua família, talvez um pai frio, uma mãe ausente, um filho rebelde ou uma filha que parece te rejeitar, talvez isso não seja apenas sobre esta vida. Talvez, no silêncio da espiritualidade, vocês tenham se reencontrado para acertar contas não com ódio, mas com amor. Nem sempre é fácil. Há casos em que a convivência é praticamente impossível. E tudo bem. O perdão pode acontecer mesmo à distância. O amor pode se reconstruir sem contato físico, porque o que importa no final é a vibração que sai do seu coração. Talvez o seu maior resgate espiritual nesta vida não seja uma missão grandiosa, uma fama espiritual ou um trabalho coletivo. Talvez seja simplesmente abraçar aquele que te feriu em outra existência e hoje carrega o seu sobrenome. Essa é a justiça divina. Não pune, não humilha, não abandona. Ela educa, orienta, reencontra. E quando a alma está pronta para dar um passo além, a vida oferece a oportunidade mais desafiadora e redentora de todas: amar quem, um dia, a feriu. E é isso que acontece quando uma alma reencarna como filho de sua vítima. O universo espiritual não está promovendo vingança.
está promovendo cura. Está dizendo, vai com amor e volta melhor. Está mostrando que nenhuma dor é para sempre, mas toda reconciliação é eterna. Se você carrega um laço difícil, uma convivência dolorosa ou um perdão engasgado, não ignore isso. Não fuja. Não deixe para outra vida. Talvez este seja o seu momento de transformar uma dívida do passado em um presente de luz. Porque é no seio da família que a alma mais evolui. É ali, no ordinário dos dias difíceis, que os espíritos crescem. E é ali que, muitas vezes, os maiores inimigos do passado se transformam nos maiores amores do futuro.